falar um pouquinho hoje sobre urologia feminina. Muita gente acha que o médico urologista ele cuida só de homem, mas na verdade as mulheres também são um público que nós atendemos, porque a mulher também tem rim, a mulher tem bexiga, a mulher costuma sofrer muito com problema de infecção urinária, um problema de incontinência, que é a perda involuntária de urina, e é mais um tabu que precisa ser quebrado. O urologista, na verdade, é o médico que cuida de todo o aparelho urinário, rim, bexiga, e não só da parte genital masculina, não só pênis, testículo e próstata. Para vocês terem uma ideia, a anatomia da mulher ela é muito diferente do homem. A uretra da mulher, o canal por onde passa a urina, ele é muito curto e fica muito próximo do introito vaginal, fica muito próximo do ânus. E as mulheres têm muito maior incidência de infecção, de cistite, de infecção urinária do que os homens. Quais são os sintomas da infecção urinária, da cistite em mulheres? Vontade de urinar com muita frequência, em pouca quantidade, dor, às vezes até sangramento na urina. Quando essa infecção se torna mais séria, pode ter febre. E algumas mulheres têm isso frequentemente, tem isso, uma cistite, uma infecção urinária de repetição. E essas precisam de um cuidado maior, precisam de um tratamento médico. E hoje em dia a gente já tem muita coisa nova disponível, desde vacinas, que podem ser feitas por via oral, comprimido, ou pode ser feita uma instilação dentro da bexiga, um remédio onde se passa um catéterzinho e joga o remédio dentro da bexiga. Precisa ser feita uma avaliação adequada. Tem que cuidar também da parte ginecológica, obviamente, porque pessoas que têm corrimento, mulheres que têm corrimento vaginal, aumenta a chance de ter infecção de urina. Uma coisa que é comum também nas mulheres, a constipação intestinal, a prisão de ventre, também aumenta a chance de infecção urinária. Como recomendação que a gente costuma orientar, é sempre beber bastante líquido, não segurar muito a urina, não prender a urina, quando der vontade de ir no banheiro tem que urinar. Isso diminui a chance de você ter um problema desse tipo de infecção urinária. Então, mais uma dica aí, é interessante a mulher também procurar urologista, a mulher que sofre com esses problemas de infecção urinária, de incontinência, deve procurar um urologista. Então nós vamos dar ênfase aí num problema que é bastante comum nos homens, que é o problema de próstata. E muita gente tem dúvida quando é que deve fazer a consulta, quais são os exames ideais. E, na verdade, o problema mais significativo acontece a partir dos 40 anos em homens. Existe um crescimento benigno da próstata, isso às vezes dá algum sintoma urinário, a pessoa tem dificuldade para urinar. Tem um jato mais fraco, mais fino, acorda muitas vezes à noite para urinar. E às vezes tem uma retenção urinária que precisa até usar uma sonda no canal. Para você que tem pai, avô, etc., recomende que a partir dos 40 anos é importante ir todo ano no urologista. Aqui em Manaus a gente tem tecnologias bem modernas já para tratar esse tipo de problema, inclusive com o uso de um aparelho recente que chegou, que é o Plasma Button, para vaporizar, uma tecnologia moderna que a gente tem disponível na Clínica Urocentro de Manaus, na qual eu faço parte. Sou um dos proprietários. Então, quem tiver alguma dúvida e tiver interesse em conhecer essa nova tecnologia, quem quiser fazer um exame preventivo também, que eu acho que a melhor forma de você se cuidar é fazendo a prevenção, para que não ocorra no futuro um problema mais grave. E lembrar que os homens mais jovens também sempre precisam ir no urologista para ver a questão da parte genital, pênis, testículo, às vezes tem alguma dúvida em relação a alguma doença venérea, por exemplo, a um vírus que chama HPV, etc. Então é sempre interessante estar procurando o seu médico. Uma outra coisa interessante é que o urologista não é um médico que cuida só de homens, ele cuida também de mulheres, porque as mulheres também têm rim, também têm bexiga, então sofrem com problema de pedra nos rins, sofrem com problema de infecção urinária, de incontinência. E graças a Deus a gente já tem disponível uma equipe multidisciplinar em Manaus, que consegue tratar de uma maneira bem eficiente todos esses problemas, de modo que você não precisa mais pegar um ônibus ou avião, para viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Você já trata tudo aqui com qualidade, eficiência e com uma equipe de alto padrão.
Então fica o recado aí para a turma, um grande abraço e o endereço da clínica é Rua Fortaleza, número 528, fica no bairro Adrianópolis. Os telefones são 3213-4515, 3302-6655. Bom dia, vamos falar hoje sobre um assunto que está na moda, é o vírus HPV. Vocês devem ter ouvido falar aí a respeito da vacinação que está sendo realizada nas meninas entre 11 e 13 anos. Para vocês terem uma ideia, o HPV é o vírus mais comum, encontrado em doenças sexuais, em doenças sexualmente transmissíveis. Estima-se que 80% das pessoas, no decorrer da sua vida, vai entrar em contato com esse vírus. A grande maioria delas não vai ter problema nenhum, porque o sistema imunológico, as defesas naturais, combatem o vírus e ele não deixa nenhuma sequela, nenhum sintoma. Mas algumas pessoas podem ter algumas doenças graves, inclusive o câncer de colo de útero, que no Amazonas é o principal responsável por doenças malignas em mulheres. E é por isso que a vacinação, inclusive no Brasil inteiro, começou por aqui. Essa vacina ela realmente funciona, ela protege contra a infecção pelo vírus. E eu acredito que a médio prazo, essas crianças, adolescentes, no futuro, já não vão ter mais esse problema com tanta frequência como tem hoje aqui no Amazonas. Estima-se em torno de 600 novos casos por ano de câncer de colo de útero aqui no Amazonas. O homem tem que tomar cuidado também, porque o homem acaba sendo um veículo de transmissão. Quando ele tem o HPV, ele pode passar para sua parceira. E muitas das vezes ele não tem sinal, não tem sintoma nenhum. Então é importante, se você tem uma parceira que tem esse problema, e se você quer ajudá-la e não quer ficar perpetuando essa transmissão, o ideal é tratar, procurar um urologista, fazer um exame que a gente chama de peniscopia, que é um exame que você avalia com maior precisão todo o órgão genital, para ver se tem ou não alguma lesão, e se tiver, tratar. E algumas vezes manifestam lesões mesmo, aparecem umas verrugas, aquelas famosas, o pessoal costuma chamar crista de gala, verruga genital. Isso aí é manifestação do vírus HPV, e o homem precisa tratar também. Apesar de ser muito raro o homem evoluir para um câncer de pênis, mas acontece, e além do fato dele ficar transmitindo esse problema para outras pessoas. Então o ideal é também procurar um urologista. Oi amigos do Big Bang. Dia 15 de julho é comemorado uma data importante, é o Dia Nacional da Saúde do Homem. A gente sabe que frequentar consultórios ginecológicos já é uma rotina para as mulheres, que fazem sempre os exames de rotina, ou semestral, ou anual. Mas e os homens? Os homens, na maioria das vezes, não têm esse costume, esse hábito de frequentar o urologista para fazer os exames de prevenção. E é uma coisa muito importante que vale a pena ser feito. Desde as idades, desde criança, o ideal é que procure o médico, o urologista, para cuidar da saúde do homem. Por exemplo, as crianças nessa faixa etária entre 3 e 5 anos têm problemas de fimose, que é a dificuldade de exteriorizar a glande do pênis, aquele excesso de pele que cobre a ponta do pênis, a glande, isso é fimose, isso pode dar problema no futuro. Pode ter problema no desenvolvimento da genitália na adolescência, entre os 12 e 18 anos. É importante também porque o urologista acompanha o desenvolvimento da parte genital e orientações também sobre atividade sexual, prevenção de DST. Na faixa etária de adulto jovem, é importante manter esse acompanhamento, sobretudo nessa questão de DSTs e algumas patologias que surgem nessa idade também, como varicocele, e isso pode acarretar dificuldade de a pessoa engravidar a parceira, infertilidade, câncer de testículo, que é comum também em adulto jovem. Então, e a partir que vai envelhecendo, se torna ainda mais necessário a visita frequente ao urologista. Depois de uma certa idade começam a aparecer também problemas de ordem sexual, sobretudo questão de disfunção de ereção, e muitas vezes está associado com outros problemas de saúde, como por exemplo pressão alta, colesterol elevado,
alguns hábitos pouco saudáveis, como tabagismo, fumar em excesso, bebida em excesso, e alguns homens têm problemas de ereção, e que hoje em dia você consegue fazer um diagnóstico fácil através de uma simples conversa e algumas vezes de exames simples, pouco invasivos, que não dói nada. Já existem medicações muito modernas que ajudam bastante. O indivíduo fica mais feliz porque vai conseguir ter uma vida sexual plena. Em alguns casos mais graves é necessário cirurgia, a gente coloca algumas vezes prótese peniana, o resultado também sempre é muito bom. E a mensagem é que vale a pena sempre se cuidar, desde a criança até o idoso, tem que fazer um acompanhamento regular, mesmo que não esteja sentindo nada. O ideal é procurar pelo menos uma vez por ano um urologista para tratar dessa questão da saúde do homem.